bem-vindo à live do Caminho da Ordem. Hoje o tema dessa live vai ser o corpo físico como tecnologia de ascensão. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Deixa o algoritmo aí rodar e a Kel vai entrar pra gente falar um pouco sobre isso. Hoje... Fiquem, cheguem e make yourself at home. Ei, Kel. Cadê tu? Tá me vendo? Oi, agora sim, agora sim. E aí, meu bem? Ah, deu. Tudo bem? Oi, bora conversar sobre isso. Vamos nessa. Hoje Nossa, o campo tá intenso. nossa, tá incrível. Esse fio tá muito escuro, meu Deus. Como é que é? Deixa eu Melhorou. ver. Pronto, agora melhorou. Boa. Hoje o campo tá intensíssimo, muitas conexões. Hoje a meio foi bem especial. E mais um reforço aí de tudo que a gente tá fazendo nessa cocriação, nesse relembrar do que a gente precisa fazer no caminho da ordem. E a gente, antes da gente. Perdão, acho que foi? Voltei? Voltou, Voltei. voltou. Começar, eu queria deixar aqui muito claro sobre o caminho, né? O caminho da ordem, como vai ser. Hello! Kel também, chegando aí. Oi, que maravilhosas. Para a gente não perder de vista que vai ser uma coisa leve, profunda, prática. A gente já falou isso, a gente está reforçando isso, e esse tem que ser um reforço muito claro. É uma coisa prática. É o caminho da ordem na prática, no caminho, caminhando. Então a gente sabe que a gente está caminhando. E está caminhando aí, como eu fico brincando, né? A esteira tá acelerada, né? Então cada um que sobe ainda acaba aumentando ali a esteira. Então a gente sabe disso, a gente também está sobrecarregada de informações. E é exatamente esse o ponto. A gente quer tirar as informações do caminho para a gente poder acessar o caminho, né? Realmente ter a ordem. Então, é mais sobre tirar do que sobre colocar. Então, esse é um programa que a gente vai falar bastante disso. Então, se apresente aí, Kel, também, traga sua presença e vai lá. Bom, primeiro eu queria começar dizendo que estou muito entusiasmada, não só com essa live, mas com todos os desdobramentos a partir do momento em que a gente decidiu, né, fazer acontecer o caminho da ordem, que a gente seguiu a nossa intuição, que a gente se colocou nesse serviço, muitas coisas reverberando e acontecendo, o campo se abrindo, então estou muito entusiasmada. E eu, nesse grupo maravilhoso, nessa egrégora maravilhosa, a minha contribuição vai passar pela parte da saúde física, saúde do corpo, porque por conta das minhas formações na área da saúde, que eu sou, né, farmacêutica de graduação, mestre em nutrição, pós-graduação em nutrição também. Só que, né, assim, a gente não fala aqui, o que vocês vão encontrar aqui não é, né, assim, muito difundido, porque a nossa lente, ela é muito diferente, né? Então, assim, as coisas que a gente vai falar, a lente que nós temos para todas os pilares que nós vamos falar é muito diferente. Tem muito do nosso must, que é o que a Alice vem né, tirar as nossas coraças aí para deixar o nosso must virar um mundo. Então, é justamente a gente conseguir falar desses assuntos de uma forma que tem a nossa lente, a nossa interpretação, a nossa forma de enxergar, né? Então, quando a gente fala sobre o corpo como tecnologia de ascensão, é juntar justamente uma das coisas que eu mais amo fazer, que é a ciência, com o campo sutil, com espiritualidade, com energia, com, enfim, né, com tudo, com todas essas outras dimensões que estão para além do visível. Maravilhosa! Já estou muito animada. Desde que você falou que você trouxe ali no campo, quando a gente estava trocando, que você trouxe sobre o corpo como tecnologia de ascensão. Essa frase, ela já conecta, né? Ela já dá... Só isso já dá uma ordem. Você fala, já é um código, né? Já é um relembrar de um código. Então, isso já é muito forte. E quando você, assim, né? Você traz aqui, acho que é muito legal a gente expor até mais isso, que é essa questão de unir, né, a farmacologia com a nutrição e com o seu olhar alquímico, simbólico das coisas, né, e como
uma boa integradora emocional, então já sabe, guardiã dos ritmos. Como que você vai trazer isso, então, assim, né? O que você pode trazer e falar aqui pra galera para mostrar para onde a gente vai navegar nesse caminho? Olha, quando eu recebi, né, quando eu fiz esse download para falar sobre isso, me veio muito uma sensação de desmistificar. Porque o que acontece? A gente tá vendo também, tem várias séries, filmes e tal, falando sobre a tornando glamour, né, e elitizado essa parte de busca espiritual e de ascensão e tudo mais. E aí trazer um pouco essa questão de que quando a gente fala do corpo como tecnologia de ascensão, não é como uma visão separatista. Então, por exemplo, assim, porque você tem o corpo, o melhor corpo, porque você tem a melhor condição física, porque você tem isso, é que você é uma pessoa mais iluminada, mais É. espiritualizada, Ah, sabe? Ser sim. melhor que os outros, entende? Não é porque você faz banheira de gelo todos os dias de manhã que você virou um mestre ascensionado, entende? Não é isso. Não, a minha fala não vai vir sobre isso. É justamente ao contrário. Você começa a ressoar com comportamentos, com alimentos, com atividades que a partir do momento em que você alcançou, a partir do momento que você entendeu, que você cognizou essas informações. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Nem todo mundo precisa virar, né? Que nem a gente gosta muito de esporte e, né, e de Uhum. competição, mas não é sobre isso, né? Não é sobre essa questão. É sobre justamente você sentir no seu corpo que algo precisa ser feito, né? Você tem consciência, você consegue conversar com essa ferramenta que te foi te dada. E isso vem pelos alimentos, vem pelo movimento, vem por sentir tudo o que está ressoando, porque no fim é a nossa linguagem primária, é a forma como a gente primeiro consegue entender, é no corpo físico. Aí conforme a gente vai elevando as nossas capacidades, a gente consegue perceber os outros campos, os outros corpos que a gente tem, né? Então, quando eu trago assim tecnologia de ascensão, é justamente usar o corpo como um laboratório, como algo que é para a gente experienciar, viver, sentir, conversar, sabe? Entender, pegar o que a ciência tem, porque se existe, não tá à toa, né? Não é assim à toa. A gente até conversou hoje de manhã, né? Se existe, se tá aqui, tá dado, também foi criado por Deus, também né? Também tem essa informação. A gente pegar isso, só que entender que nós somos um universo, né? Nós não somos um padrão ali, um padrão genético apenas. Nós somos um universo. Então, como é que a gente aplica isso para nossa vida de forma justamente de usar essas informações para ascender? E quando eu digo ascender, é sutilizar, é entender, conseguir enxergar o mundo, né? A partir do nosso físico, mas com um olhar, como você também usou hoje de manhã, essa lente, né? De esse olhar mais amplo, né? Você conseguir enxergar isso para além do que está visível, assim. Acho que mais essa questão, assim. Então, a gente vai conversar de forma prática, mas eu também não tem como passar receita de bolo. Porque justamente o que eu quero é que as pessoas entendam, que elas raciocinem por si próprias, entende? Como é que elas podem viver com esse corpo físico da melhor forma dentro do que esse código genético dela, dentro do que esse intestino dela, dentro do que como ela responde, sabe? Sem ficar assim como nós também não, né? Sem ficar, por exemplo, uma questão religiosa, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente pode ir muito para a parte religiosa. A minha ideia aqui é justamente utilizar as informações para ela poder tomar as próprias decisões e ser mestre de si mesmo, assim, né? Que é muito legal, que a gente acho que só para pegar o gancho dessa sua última fala, a nossa egrégora aqui do clube e as meninas têm elas estão contidas na mesma egrégora. A gente preza pelo domínio de si, pela autonomia do próprio ser. Então a gente preza pela educação do ser. Então, formação humana, formação de como que eu sou um humano através do meu é, do princípio da minha Wonder ID, ou seja, da minha identidade, desse mapa do meu ser.
né? Então, a gente preza pela autonomia. Então, a Kel vai trazer sempre, qualquer uma que estiver aqui na Grégora vai sempre trazer uma questão de educar você para você se conectar ainda mais com você, ponto. Sem seguir uma regra específica. É para você conhecer as regras do jogo e você saber jogar o jogo sendo você o personagem. Então, entender qual é o teu personagem. Mas se a gente só sabe qual é o nosso personagem, também às vezes fica oco, porque você pode ser um personagem sozinho, né? Mas quando você entende quais são as regras do jogo, quem você é nesse jogo, qual é a sua autenticidade, como a Raquel trouxe aqui também no comentário. Então, qual que é o teu personagem, a autenticidade do teu personagem, aí você consegue fazer a conexão entre o jogo, você dentro do jogo e qual é o papel que você tem dentro do jogo. E aí você vai seguir. Então, fazer um zoom out aqui na sua fala de quem, né, que intestino é esse, né? Que intestino é esse que tá aí? O que ela vai precisar comer? O que você vai precisar fazer? O que você não vai poder comer? O que você vai poder potencializar? Né? Qual é o melhor ciclo para você? Ciclo para você? É quando a lua tá cheia ou quando a lua tá minguante? E só você vai saber esse código. Só que você precisa saber o código universal para você conseguir ler e falar: ah, agora eu entendi. Isso que eu sinto, na verdade, é porque lua cheia para mim é melhor para tal coisa. Então você começa a acessar uma informação e você relaxa na informação, como a gente falou também hoje de manhã, né? E aí você começa a perceber que o seu corpo é todo o veículo que você, é tudo que você precisa. O seu corpo é a sua nave. E ao mesmo tempo que a sua nave é o seu lar, é a sua casa, é o seu universo, como a Cal trouxe. É muito complexo isso às vezes para conseguir compreender, mas quanto mais a gente falar, mais a gente limpar os nossos canais e se utilizar mais, a gente consegue compreender essa informação. Então, também por isso a gente está aqui e a Kel traz também essa questão da alimentação mesmo, alimentos materiais, né? Ali, a batata, os legumes, tem explicações também nisso. Assim, uma das coisas que eu quero trazer muito forte essa questão com a alimentação, como tu mesmo falou, tem o código universal, né? A gente sabe. Só que sim, existe uma individualidade. É por isso que às Uhum. vezes você não consegue seguir uma dieta X, Y, Z, porque o teu corpo não veio preparado para isso, não veio para direcionado para isso, né? Uhum. Dá um exemplo. Não são todas as pessoas que se sentem bem e que tem bons resultados. Quando eu digo bons resultados, aqui é mais amplo, tá? É. A gente vai. Claro que a gente quer um corpo funcional, um corpo que justamente sirva de tecnologia de ascensão. Porque um corpo doente, quando você tá doente, você não consegue. Você tem que focar toda a sua energia para lidar com essas questões, entende? Se você pode utilizar aquela situação para poder enfim, né, se elevar, utilizar, aprender com aquilo, mas de qualquer forma, quando você quer experienciar, quando você quer utilizar o seu corpo de uma forma como laboratório, você precisa dele funcional, você precisa dele funcionando, você precisa dele vibrando nessa outra frequência, né? Então, por exemplo, tem gente e a gente vê nas redes sociais muitos autores brigando um com os outros de que a minha teoria é melhor, a minha Uhum. forma é melhor. Quem é do jejum, porque o jejum é melhor. Quem é da cetogênica, a cetogênica é melhor. Quem agora tem, né, os carnívoros, que é só... não, uma que é dieta dos primatas. Não sei se já ouviu isso falar, Alice. Não, Não. nossa, menina, tá muito difundido esse troço. E é totalmente assim, ó, só se come carne, manteiga, só coisa de derivado de animais e Uhum. muita gordura. Aí tem gente que é, né, vegetariana, tem gente que é vegana. Cara, e todas elas têm estudos dizendo o prós e contras, Uhum. todas. Se você procurar para todas elas, Você entende? acha? Uhum. O que é o diferente? O que aquilo serve para mim? E como é que eu vou saber isso? É isso que a gente vai abordar no caminho da ordem. Como é que eu vou entender que aquilo é para mim, né? Então, trazendo pra gente tomar cuidado também, justamente com a gente quer influenciar, mas influenciar por uma outra via, porque às vezes você olha lá o influenciador, ou quem você admira, deseja, né, ser e ter uma vida igual, tendo comportamentos, tendo uma alimentação que nem se comporta na tua vida. Aí você se sente culpado por não conseguir fazer aquilo e a culpa inflama muito mais que açúcar, muito mais que qualquer coisa. Então, aí você começa a ingerir mais açúcar ainda para poder compensar a falta, né, a pressão dos teus neurotransmissores, aquele comportamento que você não conseguiu adotar. Então,
tendo muita. A base de toda a nossa linguagem é o amor e a compaixão. Só que o amor e a compaixão é diferente de ser permissivo e de ser passivo. Nós queremos trazer essa linguagem dessa emoção, né, esse sentimento, a partir de uma a postura ativa, a partir daquilo que a gente pode fazer para melhorar tanto a nossa saúde física, como mental, espiritual, né, e emocional, que é o que a gente vai abordar aqui. Porque no fim tá tudo ligado, né? Então, como é que, dependendo do que eu como, o meu intestino, ele tem 500 milhões de neurônios, entende? Então, Uhum. ele... Como é que a partir do que eu como, eu vou me comportar de uma forma diferente? Gente, isso acontece, entende? E a partir de como eu trato a minha digestão, também a forma como eu vou digerir as situações da minha vida. E isso tudo é um espelho. Assim como a gente vai tratar, né, que a Kel falou ontem, do ambiente externo, né, que é um reflexo do nosso ambiente interno, Uhum. o nosso corpo físico é um reflexo de todos esses nossos corpos. A gente acaba condensando e expressando nesse corpo aqui, sabe? Então a ideia é trazer sem impor regras assim que te deixem mais se sentindo com perdão da palavra, um bosta. Porque não é essa a intenção, entende? Então, não adianta eu comer frutas meio quilo de fruta todos os dias e condenar quem não consegue, e julgar quem não consegue por qualquer motivo que seja. Tô sendo idiota, entendeu? Eu tenho que trazer informação, compartilhar essa informação e cada vez mais a gente ir levando isso para que as pessoas consigam de fato entender, não com a lógica, mas com o sentimento. Porque é só a partir daí que vira a chave. Ela tem o conhecimento, aí você coloca amor nesse conhecimento, esse conhecimento vira sabedoria. Aí você consegue agir de uma forma diferente. Nossa, falei pra burro. Perfeito. Perfeito, eu tô aqui só te admirando aqui falar. A Ká falou aqui, o nosso corpo físico expressa a nossa relação com a gente mesmo. Isso é bem forte, né? E aí também tem a ver com, de novo, a gente já falou que a gente está trazendo uma jornada, né? Tem uma conexão entre cada uma das práticas que cada uma vai ancorar e tudo mais, porque a gente está só como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa, só que para camadas diferentes do nosso corpo, né? Corpo físico, corpo emocional, corpo espiritual, corpo intelectual e a integridade de todos esses corpos, como um grande alinhamento e uma grande ordem. Então, a gente vai meio que falar a mesma coisa, só que com linguagens diferentes. Cada uma vai usar uma linguagem. Então, a linguagem do corpo, da nutrição, é essa alquimia que ontem a Raquel, né, a Bava, falou de ser essa interconexão, né? Essa relação entre o ambiente que a gente está, ou seja, onde eu estou colocando mais tralha, ou onde eu estou botando lixo, que energia que está ali que eu estou botando, onde eu estou botando um lixo, eu estou botando alguma coisa. Da mesma forma, aonde eu estou colocando a energia do alimento e tudo mais. Porque é isso, às vezes um chocolate comido tipo, com consciência e sem culpa, ele é mais saudável do que uma fruta sendo comida com muita culpa, né? Porque a intenção que tá por trás do campo é tudo, né? Então, assim, se eu como uma fruta porque eu tô me sentindo mal e culpada, porque, ai meu Deus, eu tô de dieta e não posso comer, pronto. Com Isso já é raiva, né? Aquela coisa que se come com raiva, assim, né? uma coisa Tipo, que você come com raiva, né? E aí eu já deixo aqui, eu falei um pouco ontem disso, mas eu deixo aqui também até essa provocação, assim, né? Experimente você aí fazer o seu almoço com muita raiva. Você vai sentir que o seu. Você pode fazer a mesma comida todo dia, arroz e feijão. Faça um experimento. Faça esse experimento, o nosso grande laboratório da vida. Uma semana comendo arroz e feijão que você vai preparar todo dia. Ou um macarrão, vai, que é mais fácil. Né? Pra fazer todo dia. Você vai fazer o mesmo macarrão todo dia. Você vai começar a perceber qual é o gosto desse macarrão, velho. Macarrão não tem como variar tanto o gosto, mas ele varia. velho. Ele vai variar. Porque ele vai depender da qualidade da sua presença, da qualidade das suas emoções. Porque é alquimia. Exato. Você tá comendo isso também. A gente nunca se liga nisso, né? Mas eu lembro de um restaurante aí em Floripa que eu fui até com o John, e ele falou assim: é 1 quilo que tem ali no Campeche, que ele falou assim: todo mundo faz comida aqui, todo mundo que faz comida aqui na cozinha, né, da cozinha, faz reiki no alimento antes de Olha servir. que Tipo, ou lindo. seja, você tá comendo uma comida abençoada ali. Uhum. Além dela ser saudável, porque ela é toda saudável real,
a comida tem Shakti, né? Tem presença ali, tem energia intencionada. Porque uma coisa é uma cozinheira de mão cheia que tá ali no flow máximo, aquela. Me vem imagem assim, de uma baianona, assim, tipo, fazendo uma acarajé, que, pô, a parada tá visceral nela. Então é tipo, ela vai fazer aquilo ali e tudo mais. É óbvio que tem um axé. Porra, é óbvio que tem um axé. Porque a pessoa tá ali, tipo assim, ela tá no flow dela. Mas nem todo mundo tá na cozinha no flow. Nem Exato. todo mundo faz comida, na nossa comida no restaurante tá no flow. Pelo contrário, né? Pode ter ambientes muito tóxicos às vezes. Então a pessoa pode ser uma pessoa que ela acessa o flow quando ela cozinha, mas se a energia daquele restaurante ali, do chefe lá do restaurante, ele coloca uma energia na cozinha ruim, de briga, de intriga, quem sabe, sabe, né? Eu tenho um amigo meu, chefe até entrou aqui, Fabrício, outro dia ele postou sobre o nível de suicídio da galera da cozinha, do nicho assim da cozinha. Porque é velado, é um silêncio velado, né? É o tal do silêncio velado que as pessoas não sabem não, né? Não conseguem expressar, às vezes a gente não consegue se expressar, e aí fica lá, e aí a gente tem essa tensão. E aí pensa, a pessoa trabalha na cozinha, a tensão aumenta ainda mais, ela tá trabalhando com fogo. Tudo isso é simbólico e tudo isso importa. Né? Então, o ambiente que você está trabalhando, né, o que você está fazendo, a qualidade do seu pensamento, isso também é alimento. Né? Porque a gente precisa de práticas integrativas para a gente, como a gente falou hoje, né, que é o desmagnetizar esses pensamentos, esses padrões. Porque a gente precisa de. Porque é natural que o mundo tem um grande imã que vai meio que magnetizando a gente para. Né, é, é natural no sentido assim do jogo que a gente joga, da forma como às vezes, pô, uma emoção, mesmo eu falo muito, eu consigo falar, expressar as minhas emoções, eu sinto e deixo passar, mas nem sempre, tudo bem, a gente tá evoluindo, entendeu? A gente tá aqui no processo, então nem sempre a gente tá 100% consciente, a gente acumula algumas condensações emocionais, né, que é energia, né, emotion, energia em movimento, então a gente trava um movimento ali e aglomera aquela emoção. Então, a gente precisa das práticas de integração para a gente desmagnetizar a emoção. Só que se você nunca faz, vai só acumulando. Acumulando, 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 acumulando. Aí vira um tumor, vira um câncer, vira uma coisa maior ainda que, pô, pra gente tratar, vai precisar ser mais incisivo, né? Então, o que a gente vai trazer aqui, que ela vai trazer muito, é também essa parte dessa sutileza das respostas do nosso corpo e dos alimentos, né? Como você falou, como você também trouxe do biofeedback. Explica um pouquinho do que é o biofeedback do corpo. Biofeedback, é uma ferramenta que, assim, esse nome agora tá na moda, mas ainda bem que tá, assim, bem difundido, assim, porque eu acho isso incrível, eu sempre senti isso. É justamente isso não é utilizado só para alimento, tá? Para qualquer prática. Você, a partir do que você ingere, você conseguir perceber se aquilo te faz bem ou não. Você tem um feedback do teu corpo. Então, assim, ninguém pode te dizer se um alimento faz bem ou faz mal para você, além de você mesma. Não existe alguém que possa fazer isso. Porque, Raquel, mas sei lá, feijão, né? Tu falou do feijão. Se você, dentro do seu intestino, não tem lá nas bactérias, né? E não vai conseguir fazer a digestão, a absorção desse feijão, ele fermentar demais, acabar gerando muito estufamento, ele vai acabar fazendo mal para você, entende? Não tem isso, entende? Aí, óbvio, existe uma diferença entre, que eu também vou trazer isso, né, no caminho da ordem, entre você ir acostumando o teu corpo, porque quando você muda a direção da tua alimentação, você muda a direção das práticas que você está fazendo, você começa a experimentar, é normal que coisas aconteçam. Vou dar um exemplo comigo. Eu fiz em 2017, eu fiz uma dieta de 20 dias que era dieta anti-inflamatória, falava de inflamatória. E tinha uma série de restrições ali, mas para poder para poder fazer essa dieta, eu passei a comer muito mais legumes. Eu não comia tantos legumes, eu tive que comer muito mais, porque eu cortei várias coisas. E eu fiquei muito estufada. Foram 20 dias assim que eu fiquei com a barriga assim inchada, 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 inchada. Por quê?
porque eu já tenho uma questão de uma deficiência de algumas bactérias no meu intestino, isso desde que eu nasci. Isso eu também quero trazer no caminho da ordem. Isso já vem com a gente. Esse código do que a gente tem já vem. Isso é desde que eu nasci, desde que eu saí da barriga da minha mãe, isso, tá? E aí a vida vai trazendo algumas situações que só vão confirmando algumas, por exemplo, não foi amamentada, precisou usar muito laxante. Só vai trazendo situações que parece que para confirmar Uhum. aquele código, né? Uhum. Então, eu preciso. Não, eu falei condição, mas você trouxe a palavra certa. A gente precisa usar mais essa palavra. Não é uma condição, é um código. Exato, Porque muda exato. ser uma condição e um código. Tipo, o código é o princípio gerador, né? A condição às vezes é passageira, não, é um código do seu ser. Tipo, esse é o código. Você não tem essas bactérias, isso é o É o código. código, exatamente. E aí, o que que eu preciso fazer dentro das ferramentas que o mundo 3D nos dá, que o mundo físico nos dá, como é que eu vou fazer para lidar a minha vida com esse código, entende? E trazer também, né, por exemplo, como é que eu sei que eu tô no caminho certo, né, enfim, das minhas práticas? Primeiro, você vai sentir no seu corpo. Então, quando a gente fala que nem todo mundo precisa ser esportista doida, né? Tipo, de levar tudo ao extremo, né? A gente sabe que alguns, por exemplo, esportes, algumas práticas também de vivências, quando são levadas ao extremo, bem ao extremo mesmo, o nosso cérebro ele libera uma substância que é semelhante ao que a gente libera quando a gente morre. Então, a gente tem pulsões dessa substância no nosso cérebro que ajudam a gente a dar um reset. E é por isso que, às vezes, algumas práticas desses gurus, né, de coaches e tudo mais, levam até o máximo do extremo, dependendo daquilo, né? Práticas xamânicas, né? Vai assim, até o máximo daquilo para você liberar, para dar aqueles resets. E é por isso que muitas pessoas também acabam tendo experiências muito intensas em práticas esportivas de alto desempenho, porque está muito próximo disso. Isso não significa que você precise passar por isso para ter esse reset. Às vezes você já tem um código que te leva a passar por esses caminhos e que tá tudo bem para você, entende? Mas para outras pessoas não é esse o caminho que vai conseguir dar esses resets, ter essa sensação no seu corpo, que vai poder levar para um caminho de ascensão. É outro caminho, são outras práticas. Mas o que mais vai entender, por exemplo, Raquel, então quer dizer que a pessoa que se ela quiser ser sedentária, ela pode ser? Cara, pode. Pode, entende? Não tem. O que eu quero? Não tô aqui para Sim, pregar a palavra do vive a vida, exercício ou do pode. veganismo ou nada disso. Não, não é isso. Só que ela sabe a consciência dela. Então, se ela sabe, a partir do momento que ela sabe que ela não tá cuidando e assim, ela consegue perceber no corpo dela que algo não tá bom, ela tá gerando uma vibração baixa. Não é porque ela comeu 3 barras de chocolate. Claro, vão acontecer reações químicas, que eu também vou entrar no caminho da ordem lá, que faz sentido para a gente poder entender o que acontece com o nosso corpo, né? Sim. Mas, assim, eu quero trazer o coração do que eu vou abordar, né? Não é porque ela comeu 3 barras de chocolate que ela nossa, que daí ela tá, tipo, né, vibrando baixo, ou que ela não tá utilizando o melhor da potência dela. De fato, acontecem algumas coisas no nosso metabolismo, inclusive a gente tem névoa mental, né? A gente tem questões assim, cognitivas que são atrapalhadas quando a gente tem picos glicêmicos. Então tem uma série de coisas. Mas o que acontece é que quando ela faz isso, ela sente uma culpa tão grande, ela se sente tão ruim com aquilo que ela tá fazendo. Cada vez que ela tem a escolha, ela tem a opção A ou B, e ela escolhe a opção A, que ela sabe, tipo assim, cara, a opção é essa que eu vou fazer, mas assim, eu sei que eu tô me fazendo mal, eu sei que isso não vai dar bom, eu sei que isso vai trancar meu intestino, eu sei que isso vai. Isso, sabe, isso vai diminuindo a capacidade dessa pessoa de ter autoestima suficiente para poder, então, elevar a vibração dela, para poder, então, usar o corpo dela dessa forma mais tão plena, como essa tecnologia, entende? Uhum. Então, uma coisa, assim, a gente já sabe o que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Então, quando a gente usa o corpo como o que ele está querendo me dizer, né? O que eu tô querendo experienciar com essa sensação que eu tô procurando, Uhum. entende? Porque para não virar também, uma das coisas que é do extremo, para não virar também uma ferramenta do ego. Uhum. Porque pode a dieta, o veganismo, enfim, a dieta mais saudável do mundo pode virar uma ferramenta do ego. Total. O excesso de exercício pode virar uma ferramenta do ego.
E não existe julgamento de valor aqui, que a gente quer trazer o caminho do meio, aquilo onde a pessoa se sente íntegra com o que ela pensa, com o que ela sente e com o que ela faz. Tanto é que nós somos muito abertas aqui em falar que ninguém aqui é mestre ascensionado, né? Tipo, a gente traz. Nós estamos na luta e fazendo, tem dia que consegue mais, tem dia que consegue menos. A gente traz as ferramentas em que a gente também está tendo acesso e colocando em prática e entendendo que é uma jornada de todos os dias. E ainda bem, porque a hora que tivermos entendido tudo, gente, foi É embora. hora de dar É hora de tchau. dar tchau. Entende? É hora de dar tchau. Então, trazer isso, trazer esse. E eu acho que uma das minhas grandes missões, assim, que eu vejo é trazer um pouco de senso crítico para as pessoas, para aquilo que elas estão lendo. Então, a gente traz a base, né, desses conhecimentos, para ela e uma pitada de uma interpretação que ela pode ter a partir das próprias vivências, do próprio biofeedback, né? Então, assim, se ela come alguma coisa e que daqui a pouco ela tá com dor de cabeça, se ela tá com constipada, ou se ela fica com uma barriga inchada, ou se de repente a pele dela começa a coçar, e uma infinidade de outras questões, assim, sabe? Que a gente vai abordando. E só para encerrar passar a fala para ti, eu queria. A Kel colocou aqui, né, que no Feng Shui o nosso fogão representa a nossa capacidade de gerar dinheiro. Quem nutre o corpo também nutre a prosperidade. E o que ela trouxe ontem é exatamente a mesma, né? A mesma linguagem para isso. É perfeito o que a Kel falou. Porque, olha só, a partir do momento que você prepara o alimento com essa intenção de se nutrir, ele já vem em um outro formato, ele já vem com uma outra forma pro teu organismo, né? E a partir do momento que você começa a tomar as escolhas, tipo, olha, eu tô comendo isso, não é porque eu tô me sentindo culpada, ou é porque, eu sou péssima, é porque eu sei que isso faz bem pro meu corpo, eu sei que isso faz bem pra minha alma. E a gente sabe, entendeu? Não tem... Total. E fazendo essa conexão do fogão com dinheiro, né? Capacidade de gerar dinheiro e quem nutre o corpo nutre a prosperidade, me vem também quando você estava falando dessa questão do intestino também, né? Que o alimento ele vai ser processado pelo intestino, assim, por todo, né? Todo o aparelho digestório, mas o intestino também como esse lugar casa, né? Esse lar do Agni, né? Do fogo que queima, do Agni que traz a vida, que traz a transmutação. Então, o intestino, ele fica ali no plexo solar, barra até um pouco mais perto do sacral. Então, ele fica entre o chakra sacral, que é o chakra da nossa criatividade, da sexualidade, no sentido de criação, projetos, filhos e tudo mais, e entre o plexo solar, que é o chakra, que é o centro de energia que está falando sobre o nosso poder pessoal, né? O core. Qual que é a região aqui da nossa barriga? É o nosso core, né? Todo o aparato de estrutura muscular que dá base e sustentação para nossa coluna. Então, quando a gente está também com esse, né, com o corpo físico firme, né, a gente também tem sustentação. E o Agni tem a ver com isso. Então, quando você já cozinha, né, se você está ali no fogão, é onde é a sua capacidade de gerar dinheiro. Por quê? Porque é a sua capacidade de colocar nutrientes para dentro, para de fato você ter esse fogo que queima e você vai, né, literalmente ter recurso, mas tipo gasolina, assim, né? Tipo, como é que é o nome disso? Fuel, se abastecer, né? Essa acho que é a palavra que eu tava querendo falar. Tipo assim, você realmente se abastecer de gasolina ou de... Ai, gente, é uma outra palavra, mas enfim, de gasolina para você conseguir ter para queimar no seu, né, no seu dia a dia, nos seus afazeres. Então, ter essa consciência presente, né? Esse biofeedback, ele vai vir. Também era outra coisa que eu queria complementar, né? E que é isso, o biofeedback, ele vai vir, e ele sempre vem, ele tá sempre combustível. Porra, obrigado, Bruno. Não sei se eu tinha falado a palavra. Isso, é combustível. É combustível pra gente queimar, né, na vida e tal. E o biofeedback está sempre acontecendo, né? Essa tecnologia ela já está aí. Não é uma coisa assim, vai começar a acontecer, ou como faz para ter o biofeedback? Para e repara. E confia. E, né, e acredita no que seu corpo está falando, né, para você. Só que a gente tende a negligenciar. Ai, tô com uma azia aqui, toma Estomazil, toma não sei que zil.
toma um negocinho, tô com dor de cabeça. Nossa, menina, eu fiquei com uma dor de cabeça, mas não precisa matar a dor de cabeça. Ela tá te trazendo uma mensagem. Você tá anestesiando ela, né? Aí fica um bando de gente não, né? Anestesiada pela vida. E a tecnologia já tá aí, pô. Tá tudo disponível. Tá tudo disponível, né? E essa questão de dopar é muito clássico, né? A partir do momento que você. Claro que, assim, aquilo que a gente fala, né? Existem ferramentas que a gente pode lançar a mão, né? Enfim, Sim. alopar mais, porque tem algumas coisas que precisa. Só que, cara, você precisa ficar muito atento quando isso é um sintoma. Aquilo está sendo um sinal. Ele está sendo um universo querendo falar contigo, a vida querendo falar contigo, entende? E se você precisa prestar atenção nesses sinais para poder tomar suas decisões a partir desse outro ponto de vista, né? Dessa outra linguagem, assim. E uma das coisas que eu queria falar também, por exemplo, tem um clássico que é aquele aquele Dr. Ray, né? Que é Uhum. aquele cirurgião. Você viu aquela entrevista dele do câncer? Não. Não? Ele tá com câncer, não sei se agora já curou, não sei mais, né? Uhum. Um câncer no, acho que intestino, baço, sei lá, alguma coisa no sistema digestivo, tá? Uhum. E aí ele falou, ele assim, ele ficou 30 anos sem comer açúcar. E não sei mais quanto tempo sem comer carne. Ele falou assim, eu não como uma pizza faz desde 1970 e blocos, falou alguma coisa assim, né? E Uhum. aí a mensagem dele era, tipo, cuidem da saúde mental de vocês, entende? Cuidem da saúde mental, porque isso aqui é a grande sacada. E aí essa que é a grande chave que eu queria trazer com isso, é que é justamente quando você trabalha o seu corpo físico, você precisa entender que muitas pessoas. Peraí, deixa eu reformular, porque agora veio outra informação. A gente tende a olhar o nosso corpo físico, a alimentação e tudo mais, como um obstáculo para chegar onde a gente quer chegar. Então, por exemplo, eu tenho que entregar um trabalho X. Tenho, né? Eu tenho que prestar contas, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que eu tenho, ó. E aí o meu corpo físico é um obstáculo, porque esse corpo físico ele precisa descansar, ele precisa comer, ele precisa escolher esses alimentos, ele precisa preparar, ou ele precisa escolher bem onde, ele precisa se movimentar, precisa se alongar, flexibilizar, ele precisa de muitas coisas, entende? E a gente costuma olhar para o nosso corpo como esse obstáculo, quando na verdade é o contrário. Ele é o veículo. Ele é o veículo que vai te fazer levar até lá, entende? Assim, a gente ainda não entrou no caminho da ordem, mas eu gostaria muito de trazer essa provocação para todas as pessoas que assistirem isso agora, gravado e tudo mais. Experimenta de verdade, né? Experimenta focar de verdade quando você começar a olhar para o teu corpo como esse obstáculo, começar a olhar assim a necessidade que ele está pedindo, sem ser a necessidade infantil, né, gente? Estamos todos falando com humanos, adultos aqui. Essa necessidade, dá essa necessidade para ele, para ver se você não consegue, de fato, chegar no mesmo lugar com muito mais saúde, com muito mais disposição, entende? E aí, agora trazendo de novo a fala do Dr. Ray, porque, tipo, a ideia também que eu gosto de trazer é que quando você tem esses comportamentos visando, eu vou fazer isso porque eu não quero desenvolver câncer, eu vou fazer isso porque eu não quero desenvolver diabetes, eu não vou fazer isso porque eu não quero, vou fazer isso porque eu não quero desenvolver Alzheimer. Tá tudo bem, não tô dizendo que é errado. Só que isso não é sustentável pra gente. Não é algo sustentável. E até porque a gente, como estamos numa egrégora que está falando de uma outra linguagem, aquilo que a gente falou hoje de manhã, se tiver que aparecer qualquer coisa na sua vida, sabe? Ah, Então, vai aparecer. Ray. Hã? Um câncer como no Dr. Ray. Exato, entende? Tipo assim, vai aparecer, entende? Então, quando eu vi aquele filme do Ainda Estou Aqui, me mobilizou muito ver que Eunice morreu com Alzheimer. Gente, a mulher que estudou, sabe, que todas as instruções para o Alzheimer era, né, a parte cognitiva, manter. Aquela mulher tinha uma missão incrível, também morreu com Alzheimer. Então, assim, quando a gente tira o peso das nossas escolhas, tira o peso de ter que chegar em algum lugar, ter que dar esse resultado, você consegue estar na presença daquela, pelo ato em si, Uhum. entende? Pelo benefício que ele está te trazendo naquele momento, pela nutrição que ele está te dando naquele momento. E tirando isso, você consegue ser mais sustentável nas tuas decisões, mais sustentável nas tuas escolhas, entende? Porque
Senão, você fica mirando num futuro do qual você não tem controle e não, sabe, Não tem. não tem como você te prometer nada que isso vai ser a fórmula da felicidade. Não tem como te prometer que a partir do momento que você começar a se exercitar, todos os problemas vão acabar. O que você precisa fazer, nesse sentido da nossa proposta, é se você sente que essa energia está estagnada, se você sente que o teu corpo pede flexibilidade, se você está se sentindo pesada, se você está se sentindo é, é, estagnada, se você sente que você não consegue digerir direito as coisas, você mexendo no seu físico, você consegue ter desdobramentos em todos os outros corpos também, e vice-versa, sabe? Perfeito. Eu até vou compartilhar só uma brisa que eu sempre ficava quando era mais nova, e eu já compartilhei, eu acho, colocou em algum texto lá, que lembrei, foi uma vez que eu fiz um stories, que eu tava na fisioterapia e acupuntura eu faço toda semana. E aí eu sempre fico ouvindo, né, as conversas, assim, que é tipo uma sala, e a gente fica ouvindo as conversas. E naturalmente tem pessoas muito mais velhas, assim, né? Sei lá, 1% são pessoas mais novas, tipo, 30 anos, 40, né? Tipo, galera mais 20 então acho que eu nunca nem vi alguém tão novo. Mas é 30 a mais, assim, né? Mas a galera é mais 60 mais, 50 mais, 60 mais. E aí é sempre tipo, meu Deus, tempos áureos, como eu queria ter aproveitado quando eu tinha mais saúde, não sei o quê. Aí umas histórias assim, né? Ai, porque dói isso, porque dói aquilo, porque não sei o quê. E aí eu fico pensando assim, a gente não precisa cuidar da saúde pra depois, é pra agora. Né? É como você trouxe, tô só, né, trazendo um espelho da tua fala até. É pra você pensar nessa decisão, nessa atitude, nessa escolha, encerrando o valor nela mesmo. Então, você não faz uma coisa pra ter. Porque a gente tá pensando, né? A gente acaba. Quando a gente pensa assim, eu vou não comer açúcar, como o Dr. Ray, não vou comer açúcar pra, pra evitar a demência. Sei lá, não sei qual que é a associação. Vamos supor que essa é a associação. Envelhecer, né? A gente não come açúcar para não envelhecer, porque ele de fato se liga ali Vai no colar. Né? colágeno e tudo mais, beleza. Então, tá, então eu não vou. Só que você não vai deixar de envelhecer. Você não vai deixar de envelhecer, por exemplo. E você não vai deixar, às vezes você pode ser que no seu código genético, no seu código, na sua condição, no seu código genético, de fato, comer açúcar vai te dar talvez uma. Você sente que isso pode ser um fator determinante para você evitar alguma coisa lá na frente. Então eu diria como se você, assim, você já acessou aí no seu código genético quais são as suas questões. Vamos supor, você acessou que você tem alergia a amendoim. Aí você vai lá e come amendoim? Caralho. Tu já entendeu a sua informação que o seu código genético tem uma treta com amendoim. Sei lá com o que do amendoim. Então você ter essa informação e não fazer nada, aí é caos. Porque aí é day sync com algo que você já sabe. Mas se você não sabe, por exemplo, ainda, sei lá, que você tem coisa com amendoim, tudo bem, de repente você vai estar ali na inconsciência comendo. Pode ser que em algum momento você experimente alguma exacerbação do seu código genético falando uma coisa mais séria, porra, sei lá, uma alergia generalizada, uma coisa mais específica, umas espinhas específicas pra te dizer, pô, peraí, tem algo muito específico aqui que você não pode comer isso aqui. Mas, de novo, não vai te garantir que você não vai ter alguma coisa lá no futuro. Então, e Perfeito. aí a pira que eu ficava é assim, gente, eu me cuido tanto, tipo, no sentido de eu faço muito exercício, tipo, eu tô sempre ativa, eu tô, sei lá, meu corpo, cada dia eu sinto ele mais forte. Por mais que eu não fique mais grandona, né? Mais grande, kkk, essa frase está errada. Mas, tipo assim, maiorzona, assim e tal. Ao mesmo tempo, eu me sinto muito mais forte. Eu consigo fazer exercício e eu consigo ver essa evolução numa coisa idiota, sei lá, um exercício de academia. Eu comecei a malhar muito cedo. E aí, eu com, sei lá, 14, 15 anos, eu via as pessoas fazendo um tipo específico de abdominal. Eu falava, gente, isso é muito difícil, não sei o que, não consigo. E hoje, eu faço de boa, tranquilo, sem muito esforço. E aí eu falo, tá, porque eu fiz esse caminho neural na minha cabeça, de bum, 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 bum. E aí eu fui evoluindo, a musculatura foi acontecendo, né? E, ou seja, eu me cuido muito. Agora, eu não sei. Se pode ser que eu morra entravada numa cama. Exato. Minha Exato. avó morreu entravada numa cama, por exemplo. Eu não sei. Eu acho que ela já viveu o karma por ela, não precisa mais, a gente pode se movimentar. Mas assim, eu não sei. Pode ser que amanhã aconteça alguma coisa. Eu não. O que eu tô preparada é pra hoje. Tipo, eu tô preparada pro agora. Quando eu tinha 15 anos, eu tava ali fazendo. Hoje eu continuo fazendo.
tipo, pelo agora, não talvez pelo amanhã. A gente não Exato. tem garantia de nada. E a Mas talvez tenha alguma aí, assim, agora cruzando os assuntos, né? Cruzando esses assuntos, talvez a gente possa, nesses nossos movimentos que a gente faz, a gente tá limpando um pouco do nosso karma também. E aí isso pode diminuir, como se a gente. Não tem como a gente. Se eu dou um soco na parede, não tem como eu achar que não vai ter uma reação contrária. Então, isso é karma. Toda a ação, karma, significação, vai ter uma reação. Ponto. A linha temporal dele pode variar. Pode ser que você receba essa reação na hora, como, por exemplo, quando você soca uma parede, a reação é momentânea, você sente na hora. Pode ser que não, você soca a parede, faz uma ação no mundo, e essa onda ela vai voltar em um tempo não linear, num outro momento, talvez. Né? Que você nem vai saber que foi daquela ação que você teve. Então, o que a gente faz, a gente não consegue apagar completamente as nossas ações. Qualquer pensamento, sentimento, emoção, ele é uma ação. Então, como uma mensagem no WhatsApp, você manda mensagem. Você consegue apagar a mensagem hoje em dia? Consegue, você apaga. Mas ela não deixa de estar ali. Mensagem apagada. Então a gente consegue apagar a mensagem desse karma, dessa ação que a gente gerou no universo. Mas ela vai estar ali. Então, em algum nível, alguma coisa ainda vai chegar. Exato. E aí, por isso que, por exemplo, a gente fazer esse movimento, essa atividade, essa escolha mais consciente dos alimentos e do que a gente está se nutrindo, ela não é que seja para depois. Ela pode estar limpando o seu karma no agora. Pode ser só aqui. Talvez você, o Dr. Ray, por exemplo, pode ser que ele não tivesse um câncer. Pode ser que ele fosse morrer desse câncer. E na verdade, não. Ele conseguiu diminuir tanto o karma dele com as ações e atitudes e escolhas dele, que em vez de ele ter um câncer e morrer, ele teve o câncer, ele continuou tendo câncer. A mensagem apagada ainda estava lá. Ele continuou tendo câncer. Mas o que aconteceu, foi muito diferente. Exato. Provavelmente ele pegou ferramentas disso e agora ele pode expor, né? Ele tem outras pesquisas, ele pode ter a oportunidade de fazer pesquisas sobre o próprio câncer. Sei lá, tô inventando aqui, mas é só para entender que as escolhas, né? E aí o corpo como tecnologia de ascensão vem desse lugar. Das escolhas conscientes também, né? Pra gente no agora. Exato, a escolha no agora pelo agora, encerrando o agora, né? E é essa que é a grande questão, né? Como é que eu sei a minha quantidade de alimento ideal? Como é que eu sei a minha quantidade de exercício ideal? Aí eu vou trazer algumas ferramentas, por exemplo, né? A gente tem dentro da ciência ali os dados, né? Ali o que é o mínimo e tudo mais, etc. Só que você tem como saber se aquilo é ideal para você. Você é o biofeedback que sabe que é o ideal para você. Então, assim, para de comparar com o Instagram do coleguinha, porque ele faz exercício X, Y, Z ou não. Cara, você tem que saber qual é o que vai fazer com o teu corpo virar mais funcional, o teu corpo ter mais energia, aquilo que faz bem para você. Porque é a alimentação, porque é a cetogênica, porque é o jejum, porque é o que. Cara, a gente tem como saber aquilo que vai fazer bem pra gente. E eu acho que isso é uma coisa minha, mas é que eu quero trazer para as pessoas. Eu acho fantástico brincar de forma saudável com o corpo. Experimentar mesmo. Usar isso como laboratório, entendeu? Usar o corpo como laboratório. O que acontece se eu, né, fazer isso, aquilo, outro, e tomar essas, né, às vezes pode ter informações que vão te explodir a cabeça, olha, quando eu tomo essas atitudes, sabe? Como tem coisas também que vão também te deixar mais para baixo. E você vai, de uma forma não linear, caminhando pela vida fazendo essas escolhas, sabe? Então, isso que eu quero trazer muito muito forte, assim, né? Tipo, pra gente poder fazer essas escolhas de uma forma, de um outro lugar. Sim. E não esse lugar de, porque tá na moda fazer dieta, entendeu? Tá na moda. Não é isso. É outro rolê. Essa parte é interessante da gente expor aqui também, porque como egrégora também do programa do Caminho da Ordem, a gente sempre vai colocar um dos princípios é o modo lab. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa encarar a vida como um grande laboratório. Então, fazer esses experimentos, como a Kel tá propondo aqui, levem essa provocação, porque ela vai ser uma provocação para as áreas da sua vida. Né? Então, é você experimentar de fato, né? A vida é um grande experimento. A gente está passando por um grande experimento humano, a verdade é essa, mas aí papo outro dia. Então, aproveita essa oportunidade de estar aqui para experimentar. Então, o que é, por exemplo, a Wendy entrou aqui, Dona Amor e Saudade, garota, volta. Você sempre está aqui com a gente, na egrégora, mas, né, ela tem que estar mais perto.
Por exemplo, o Enzy é aqui guardião do cacau, vamos supor, vamos fazer um exemplo aqui. Como que é, por exemplo, ficar aí 21 dias consagrando o cacau de manhã antes de você trabalhar? Experimenta. Você vai abrir outro campo de realidade na sua experiência. Entendeu? Como que é, por exemplo, hoje em dia, agora a gente está com as microdoses da psilocibina. Como que é? De forma controlada e responsável. Como que você faz experimentos na sua vida? Como que é você indo todos os dias, 7 dias na semana na academia? Testa, pô. Que nem eu falei aqui, deixei a provocação. Como que é você fazendo a mesma comida todos os dias? Experimentando ali o arroz com feijão, com alguma coisa, enfim, um macarrão, né, que eu dei de exemplo. Como que é você experimentando cozinhar todos os dias para você, sabendo que você tem oscilações emocionais durante toda a sua semana, todos os seus dias, durante o dia inteiro? Como que é isso? Você preparar seu alimento, essa alquimia ali. Você vai degustar o sabor do experimento. Isso é um experimento empírico, beleza, mas isso pode se transformar num experimento científico, só que da sua própria existência, né? Exato. E também, assim, uma das coisas, e quando eu trago das ferramentas, é também entender que a gente é esse corpo físico. Então, quando você entende que, obviamente, você tem a consciência, e a consciência ela é suprema, ela consegue fazer o que quiser com o teu corpo físico. Mas quando a gente consegue entender esse corpo, essa linguagem, entender o que ele está querendo dizer, por exemplo, para não ficar tanto à mercê, entende? A gente não confiar tanto na nossa capacidade quando a gente está. Peraí, deixa eu reformular. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico que vai ficar mais fácil de entender. Vai ficar muito difícil, mas muito difícil, você chegar em casa e optar pelos vegetais e pelo arroz e feijão. Se você deixar o seu nível de serotonina e de dopamina no cérebro e de outros neurotransmissores que eu entro lá embaixo, não tem consciência de vida, vai Que vai ficar... escolher isso, Hã? vai ter consciência de vida que vai escolher essa opção a um hambúrguer do iFood que você não tem que fazer porra nenhuma. Exato. Tem que gastar mais. Ajuda também a, pelo menos quando isso fugir do teu controle, porque, gente, a vida, a gente não tá vivendo aqui, né, em um conto de fadas, embora a nossa lente queira trazer isso, mas a gente entende os desafios né, diário. Então, quando você consegue entender isso, você consegue entender que, tipo assim, cara, a minha força de vontade, ela vai até a página 2, se o meu corpo físico não tá nutrido, se ele não tá funcionando plenamente, se eu não tô usando a tecnologia dele. Entende? A minha consciência, ela, eu tenho essa barreira. Porque se a gente não precisasse disso, nós não estaríamos encarnados aqui. Se a gente não precisasse, se a gente não tivesse que lidar com essas questões, nós não teríamos aqui, nós teríamos encarnado em outro lugar, que sei lá, que vinha de outro jeito, sabe? Então, isso, a gente fazer essa ligação, esse caminho, sabe? De mão dupla, assim, desses duas questões. Eu acho que é bem importante trazer. Perfeito. Tô muito animada já tô assim, em mega satisfação como geradora manifestante. Esse foi um dos projetos que pulsaram e que a gente conseguiu, né? Estamos no começo do começo, no primeiro experimento dessa jornada. Então, vai ser muito profundo, de novo, mas muito leve, porque a gente já falou, como falou ontem, e anteontem também. Todas as vezes que a gente estiver caminhando para o caminho da nossa ordem, do nosso código genético, desse ser, desse fractal do ser que a gente veio encarnar, sempre vai ser o caminho de leveza. Porque a gente vai relaxar na quarta lei espiritual do sucesso, a lei do mínimo esforço. Eu não preciso me esforçar para ficar criando, sabendo, não, só preciso ouvir e executar. Então eu tenho pouco esforço. Eu só preciso ouvir, e aí às vezes é por aqui, mas não é, né? Eu preciso sentir, ou seja, básico que aqui né? Ouvir nessa ligação, intuição, coração, e aí eu vou e me direcionam para esse caminho. Então é muito mais fácil viver aqui, né? A gente falou isso hoje também. Pô, é tão simples, caralho. A gente se dificulta tanto. A gente se esquece, né? Aí para lembrar, um trabalho para lembrar, meu filho, mas aí quando a gente lembra, a gente acha que a gente tá surtando, que não é isso. Aí fala, gente, porra, tu lembrou? Aí agora tu tá duvidando do que tu lembrou? Caralho, agora faz, é só fazer. E a gente tá, então, no caminho da ordem bem por essa profundidade, mas também com essa leveza desse reencontro, né? Do nosso fractal, né? Essencial, divino, a nossa essência criativa. Kenai botou aqui, primeiro a liberdade do ser, depois a de ser. Perfeito, exatamente. A gente libera
o nosso ser para ele ser, né? E tipo, oba, tudo bem, tá liberado. Pode ir, passa lá. Passado no. Passou na entrevista. Pode ser quem você veio ser, já tá preparado para isso. Então, vamos deixar aqui. Quer deixar mais alguma chave aí final? Kel? O que você quer? O que tá vindo aí para finalizar? Não, queria saber se alguém tem alguma dúvida, né, que esteja aqui assistindo, quiser perguntar, né, enfim, se teve algum insight, se teve alguma coisa também pode deixar aqui, ou depois entrar em contato com a gente, trazer. Se quiser perguntar mais exatamente, né, a linguagem que a gente vai trazer, o que vai ser abordado, também a gente está à disposição. E dizer que eu estou realmente muito entusiasmada. Essa forma de falar sobre saúde, para mim, é a forma que pulsa no meu coração e que eu sei que é só o começo, né, dessa nossa jornada, assim. E trazer para as pessoas realmente leveza, mas com muita autorresponsabilidade. Isso é bem importante. Independente da escolha que a gente faça no nosso dia, para os nossos hábitos, porque a gente vai lidar para isso aqui é o nosso templo. E a gente precisa ter responsabilidade com ele. E a partir do momento que você tem consciência disso, porque tem muita gente que não tem, e aí a gente, né, tá tudo bem. Você tem consciência, você tem autorresponsabilidade. E a partir do momento que você tem consciência e autorresponsabilidade, você também não perde tempo julgando a escolha do coleguinha. Pai, mãe, filho, enfim, cada um tem as suas escolhas e você concentra a sua energia na sua melhor versão. Daí essa melhor bem entre aspas, tá? Não é o melhor que você consegue fazer dentro das tuas ferramentas, dentro do teu conhecimento, para usar o teu corpo como tecnologia de ascensão. Vou finalizar então com a sua frase para a gente sintetizar aqui. O corpo não é obstáculo, é veículo. Então, ele precisa ter de combustível, movimento, água, óleo, manutenção. Se a gente se lembrar disso, e quanto mais a gente conhecer o nosso veículo, mais a gente vai deixar ele hypadão para como? Tá rodando na pista, na melhor velocidade que ele puder, da melhor performance que ele puder, dele. Cada um vai ter o teu carro, gente. Cada um tem um carro diferente aqui, um veículo diferente. Perfeito. E o Bruno botou aqui que papo nutritivo, meninas. Muito obrigada. A tua responsabilidade é a chave. Muito obrigada, Bruno, por estar aqui, por todo mundo que passou, por todo mundo que viu e contribuiu aí com a sua energia. Apesar de vocês acharem que vocês não estão contribuindo, não tem ninguém tá te vendo, a gente tá te vendo, meu amor. A gente tá te sentindo. A sua energia tá sempre aqui no campo, né? Mesmo vendo gravado, é a mesma coisa, a gente também sente a energia. E a gente deixa aqui o convite. Lembrando que o programa do Caminho da Ordem não é um programa exclusivo para mulheres. Então, Bruno, pessoas e homens, estejam com a gente. A gente está falando de pessoas sensíveis e conscientes, empreendedoras de si. Então, se você é um empreendedor de si, vem com a gente para ancorar essa nova energia. E é isso. Muito obrigada pela presença, Kel. E amor. se fala, estamos esperando vocês. Beijo. Beijo, beijo, beijo.